24 graus e 7 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Estamos indo para Israel agora, porque lá está a secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura, no Rio Grande do Sul, Marjorie Kaufmann, ela que é lajadense, está nesse cargo importante já há pouco mais de 7 meses, e nós vamos falar com ela sobre o impacto das eleições, mas vamos começar falando os motivos, né, dessa visita a Israel. Sei que a Marjorie vai estar nos próximos dias também onde acontece a COP27, lembrando que no ano passado a gente falou com a Marjorie direto lá do Reino Unido, na Escócia, onde acontecia a COP26, e aí se fala das preocupações com o nosso clima, e por enquanto em Israel, mas logo se movendo também, e aí agora 8h15 da noite, 5 horas a mais do que aqui no Brasil. É isso, Marjorie? Obrigado por atender a Rádio Independente. Como é que tá o clima por aí? Boa tarde ou boa noite para ti. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Ling, meu amigo. É um prazer estar aqui falando com todos vocês novamente em uma missão internacional. Como você mencionou, nós estamos em Israel, mas na sequência estaremos na COP, que vai acontecer no Egito, e mais uma vez levando o estado do Rio Grande do Sul, as boas práticas e a nossa maneira e nosso ambiente para esse mundo todo que busca aí soluções na pauta climática. O clima aqui agora é estável, está quentinho, não está muito frio, deve estar uns 15, eu acho, ou um pouco mais, uns 18 graus. E sim, de fato, aqui já são 8h15 da noite. Nós tivemos mais um dia intenso de atividades técnicas. Nós estamos com uma comitiva do governo do estado que conta com participantes da Secretaria da Agricultura, a Secretaria de Desenvolvimento, a Secretaria de Meio Ambiente, que também é de Infraestrutura, e também da FEPAM. Então, estamos com um time técnico para poder buscar soluções para os problemas que nós temos no nosso estado. Marjorie, você fala dessas mais um dia, né, de atividades técnicas antes de ir à COP, já tem toda essa agenda, trazer um pouco daquilo que vocês já viram por aí também e o que foi possível já nessa busca de conhecimento antes de propriamente chegar até a COP. Perfeito. Nós chegamos aqui no domingo, chegamos no sábado à noite, mas iniciamos as nossas visitas técnicas no domingo. Aqui em Israel, domingo é como a nossa segunda-feira, nós tivemos várias visitas interessantes, e o objetivo principal dessa missão que precede a COP foi observar atividades de inovação e principalmente irrigação e gestão das águas aqui de Israel. Então, nós já tivemos contato com várias empresas públicas e privadas, verificando quais são os instrumentos, quais são as novidades que tem nessa área e tentando repensar a questão da gestão das águas para o nosso estado. Israel tem uma situação diferente, porque tem uma necessidade de um uso muito eficiente pela escassez desse recurso hídrico água, mas nós, enquanto estado, sabemos que nos momentos de estiagem e que afetam diretamente a agricultura, que é o carro-chefe do nosso estado, nós sofremos também. Então, a intenção foi visitar diferentes players aqui do país para que a gente possa levar conhecimento e agregar valor aos nossos regramentos e também ao fomento. E por isso que é importantíssima a participação da Secretaria da Agricultura, que fomenta essas ações que viabilizam, então, se ter água em momentos de estiagem, e também a Secretaria de Desenvolvimento, que busca angariar fundos para esse sentido. A FEPAM e o Departamento de Recursos Hídricos trabalham na gestão e na regulamentação, na liberação dessas atividades e também estão aqui com este propósito, para que a gente possa rever os nossos regulamentos e ser mais eficientes ainda. Nós visitamos uma unidade muito semelhante à Embrapa no Brasil e também à Emater no Rio Grande do Sul, que trata de pesquisa e de extensão rural. Ainda visitamos empresas específicas da área de irrigação e entendemos que tem sido muito produtiva essa missão, porque nos faz ter diferentes olhares, principalmente sobre um povo que tem a escassez da água e que vê
o seu bom uso como uma necessidade, uma condição para a continuidade da sua atividade agrícola, da sua atividade produtiva e até para o bem-estar humano mesmo. Então, aqui a gente vê que é muito necessário todos esses tipos de instrumentos para que eles consigam prosperar e nós vamos levar isso ao estado do Rio Grande do Sul. Marjorie, passando para a COP27, né? Lembrando que tivemos ano passado a COP26, teve algum atraso aí em função da pandemia, mas aconteceu e agora voltando a acontecer já no Egito. Essa 27ª edição. O que a gente pode falar? Porque a cada COP que aparece aí se debate o clima e o principal evento da COP, né, é conter as mudanças climáticas para que a gente não tenha um aquecimento global, mas a cada edição que aparece a gente vê com mais preocupação a situação do nosso clima. E não é exclusivamente aqui do Brasil, é o mundo debatendo isso e conter algumas formas para que isso não venha a nos prejudicar ali na frente, ou as futuras gerações. O que dá para falar, porque já começou até, né? Vocês ainda não estão no Egito, mas já começou agora no dia 6, vai até o dia 18, já tem umas discussões nesse sentido. Se vê avanços, por exemplo, do ano passado para esse, ou muitas vezes fica no discurso e na prática, de fato, não se vê muita coisa, Marjorie? Essa pergunta, para mim, né, Ling, eu sou uma otimista e eu sempre vejo o copo meio cheio. Então, eu avalio a participação do Estado como uma crescente. No ano passado, nós estivemos ao vivo com vocês e podemos repetir na semana que vem, com certeza, para mostrar aquele ambiente. Eu acho que foi muito bacana para que os ouvintes pudessem ter a noção do que nós estávamos falando. E eu avalio a participação do Estado na crescente no sentido de que, no ano passado, nós assumimos compromissos que foram balizados principalmente por números entre as nações, acordos nacionais, e tivemos uma participação importante subnacional. Este ano, mais do que isso, nós fomos convidados para alguns painéis que vão acontecer dentro do Ministério de Meio Ambiente, dentro do Ministério da Agricultura, estaremos assinando acordos, por exemplo, com o CDP, que é uma instituição não governamental que monitora todos os entes que praticam ações que vão no sentido da descarbonização. Então, você me pergunta se eu enxergo alguma evolução, algum avanço. Eu enxergo que, na verdade, isso se trata de uma educação de toda a população envolvida, uma educação de todos os entes que fazem parte dessa cadeia, e nós tivemos, inclusive, regulamentações nacionais nesse sentido, e no nosso estado, mais ainda. Os compromissos assumidos pelo governador Eduardo Leite à época foram, na prática, instaurados dentro da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, e numa transversalidade com a Secretaria da Agricultura, nós começamos a monitorar aqueles que são os principais emissores dentro de um mapa, dentro de um inventário de emissões que foi feito pelo governo federal e disponibilizado pelo Estado, onde estão a alteração de uso do solo, que se relaciona diretamente à agricultura, e também à energia. Com relação à alteração de uso do solo, nós primamos na metodologia que foi utilizada para poder mensurar essas emissões e esse balanço, para a população entender o quanto se emite, o quanto se captura desses gases que podem ter efeito negativo sobre as mudanças climáticas, e estamos aí contratando estudos no sentido de comprovar que a agricultura que se pratica no estado do Rio Grande do Sul, além de ser muito diversa, ela é sustentável e ela tem como base as boas práticas recomendadas pelo mundo inteiro, como a agricultura de baixo carbono, e também o controle de carga sobre o campo, que é o nosso boi que é criado no Pampa, né? Então, nós estamos monitorando esse elemento que diz respeito à agricultura e também estamos avaliando a questão da energia e do transporte rodoviário, que também é um emissor em potencial, trazendo novas alternativas. Vocês já devem ter ouvido falar do hidrogênio verde, alternativas energéticas, para que a gente possa incluir nessa nossa matriz, que já é renovável. Isso é muito importante reafirmar.
o estado do Rio Grande do Sul, bem como o nosso país, tem uma matriz energética renovável, o que outros países não têm, mas ainda assim nós estamos inovando e buscando alternativas de renovar ainda mais, como é o caso do hidrogênio verde, que nós estaremos divulgando amplamente agora no mês de dezembro, um estudo contratado pelo governo do estado que mapeia os produtores e consumidores potenciais desse tipo de combustível, desse tipo de energético. Então, esses vão ser os nossos principais focos, e eu digo que evoluímos porque evoluímos no conhecimento da nossa cadeia, evoluímos no sentido de construir o que é a nossa trilha de descarbonização, e estamos aí, de uma forma muito pragmática, escrevendo a história do Rio Grande do Sul de uma forma diferente. Marjorie, vocês vão para a COP efetivamente na quinta-feira, se não estamos errados na data, e aí ficam até o final ou ainda tem uma outra programação além do evento? Exatamente, nós vamos na quinta-feira e ficamos por 6 dias na COP. Nós temos uma agenda intensa de compromissos, tanto com estados como com a federação, com os espaços em que o Brasil está aí presente, e nós pretendemos mostrar tudo isso que eu mencionei anteriormente. Como é que o Rio Grande do Sul está se movimentando no sentido das mudanças climáticas, como é que o Rio Grande do Sul pode se mostrar como um ativo potencial importante, inclusive para aqueles países que queiram compensar as suas emissões, porque nós temos certeza que o Brasil e o Rio Grande do Sul têm essa capacidade e que isso precisa ser mostrado e buscado, e para que a gente possa agregar valor à nossa cadeia produtiva, agregar valor a todas essas riquezas que nós sempre tivemos e que não foram tão valorizados como nós gostaríamos. Marjorie Kaufmann, secretária estadual do Meio Ambiente, aproveitar também, até no primeiro momento era a nossa pauta principal, mas claro que agora a gente aproveita para falar sobre a visita de vocês a Israel, essa discussão do meio ambiente de forma global, como é importante, depois também no Egito, na COP, mas eu gostaria de saber a sua avaliação sobre as eleições e especialmente as consequências para Marjorie Kaufmann pessoalmente, em relação à continuidade desse trabalho. Você que estava à frente da FEPAM, quando o governador era Eduardo Leite, depois com a saída de alguns secretários para concorrer, você acabou assumindo a Secretaria do Meio Ambiente, tem feito uma gestão aí que chama a atenção. O que pretende para 2023 em diante, já que Eduardo Leite reassume o cargo como governador, e o que impacta para você também? Acho que começamos pelo governo estadual. O que muda de Ranolfo para Leite, se é que muda alguma coisa, para depois a gente entrar também na questão envolvendo o governo federal. Pois é, eu já me desculpo por não ter conseguido atendê-los antes sobre essa pauta que é tão importante para o estado do Rio Grande do Sul. Para a Marjorie, como pessoa, o resultado da eleição é o reconhecimento de um trabalho que foi feito com muito esforço. Então, eu acho que a validação da população gaúcha através do voto é uma satisfação para nós que trabalhamos tanto durante esses 4 anos, para a questão do equilíbrio das contas, para poder voltar a investir, e na pauta ambiental, os 193 milhões de investimento na parte do meio ambiente, nunca visto por estado do Rio Grande do Sul, já é uma comemoração para qualquer pessoa que tenha ligação com a área ambiental. Então, acredito que a primeira resposta das eleições é gratidão pelo reconhecimento do trabalho.